Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos na prática como implementar a localização de objetos e pirâmides de imagens. A parte de localização de objetos, lembrando, é a situação em que nós temos uma certa imagem, uma cena, nós temos uma outra subimagem que nós queremos encontrar em que posição essa subimagem está na nossa cena. E aí a ideia era deslizar essa subimagem ao longo de toda a cena, tirando as diferenças entre a subimagem e partes da minha cena, e aí eu usar esses valores de diferença, quando ele for bem baixo, eu digo que eu encontrei a minha imagem na minha cena. Então a fórmula que nós vimos na aula sobre esse assunto era essa daqui, né? A distância entre a minha subimagem e uma parte da minha cena na posição linha R, coluna C, é um somatório da diferença entre uma região da minha cena e a minha subimagem que eu estou interessado. Então eu pego essa diferença pixel a pixel entre cada ponto aqui de uma parte da minha cena e da minha subimagem, elevo ao quadrado, somo todo mundo, eu vou ter a distância entre as duas imagens para aquele ponto, ok? Então, essencialmente, a parte de localização de objetos, nós vamos implementar essa equação, essa diferença quadrática, que a implementação vai ser bem parecido com a implementação de correlação cruzada. E como a gente viu, correlação cruzada a gente multiplica uma parte da imagem pelo nosso filtro, mas no caso aqui nós vamos subtrair as duas imagens. Então, começando a implementação aqui, nós vamos importar o NumPy e o Matplotlib. Então, nós vamos importar as duas bibliotecas e aí nós vamos definir uma função de diferença quadrática. Essa função ela vai receber uma certa cena, que a gente vai chamar de IMG, ou seja, essa é a imagem maior que nós temos, e um certo objeto, que é uma imagem de um objeto específico que nós queremos encontrar na nossa imagem. Ou seja, OBJ, que é a subimagem, né, ela é menor do que IMG. A gente supõe que o OBJ é menor do que IMG, ok? Então vamos pegar aqui o número de linhas e o número de colunas, numRows, numCols da minha imagem, e nós vamos também pegar qual o tamanho do nosso objeto. Número de linhas e número de colunas do objeto vai ser igual a obj.shape. E da mesma forma que nós fizemos lá na implementação de correlação cruzada, é mais simples nós definirmos uma variável para representar metade do tamanho do nosso objeto. Então nós dividimos por 2 aqui, e a mesma coisa, nós definimos a metade do tamanho ao longo das colunas do nosso objeto para facilitar depois nas contas. E aí, lembrando que como nós vamos calcular a diferença entre a imagem, uma região, né, da nossa cena e a subimagem, vai acontecer situações em que o centro dessa subimagem está lá numa posição próxima da borda da minha cena, e aí eu vou ter posições dessa minha subimagem que estão fora da minha imagem original. Então eu também, assim como a gente faz em filtragem, eu tenho que preencher com zeros ou usar alguma estratégia, alguma outra estratégia para preencher os valores da minha imagem que não são conhecidos, que estão fora das bordas, né, além das bordas. Para isso, então, nós vamos definir aqui uma imgPadded, em que nós vamos usar o padded do NumPy mesmo, para preencher com zeros essa nossa imagem. E aí, quantos zeros a gente vai colocar? Nós vamos colocar half_numRows obj no início, no fim, nas linhas, né, e também a metade do tamanho da imagem do objeto nas colunas, né, no início e no fim da nossa imagem. E aí, só para garantir aqui, vamos pôr o modo constante. Vou até dar um Enter aqui. Então, nós vamos preencher com zeros esse array img. O número de zeros que nós vamos pôr antes da primeira linha vai ser half_numRows obj. E o número de zeros depois da última linha também. E antes da primeira coluna é half_numCols obj. E depois da última coluna, half_numCols obj. Ou seja, essencialmente preencher com zeros metade do tamanho da minha imagem
para que quando o centro dela estiver ali bem na borda da minha imagem, da minha cena, eu consigo calcular a diferença entre as duas imagens sem problema. Que é a mesma coisa que a gente fez em filtragem. Então nós vamos aqui definir um array que vai armazenar as nossas diferenças entre as duas imagens. Então, um imgdiff vai ser um array de zeros num rows, num calls. E aí, a forma usual de iterar sobre um array, for row in range num rows e for call in range num calls. Com isso nós acessamos cada pixel da nossa imagem. E aí, nós vamos aqui usar uma técnica que nós vimos lá quando implementamos a correlação cruzada, mas lá nós só vimos em passagem, nós não chegamos a usar ela realmente. Mas aqui a gente vai usar, que é uma forma de aproveitar as facilidades que o NumPy dá pra gente. Então nós vamos definir um patch, que é um pedaço da nossa cena, que vai ser dado pelo nosso imgpadded, que vai de row até row mais numRows obj, e vai também de call até call mais numCalls obj. Ou seja, isso aqui eu estou pegando uma subimagem, uma sub-região, né? Uma sub-região da minha imgpadded. Qual o tamanho dessa sub-região? Essa sub-região tem exatamente o tamanho num rows obj e num calls obj, que é o tamanho da minha subimagem. E aqui, por que a indexação está dessa forma, né? Por que vai de row até row mais num rows obj? Porque nós estamos trabalhando numa imagem que foi preenchida com zeros. Então, lembrando, essa imagem, a gente pode imaginar o IMG. O IMG ele tinha lá o pixel na posição 00. Depois que a gente preencheu ele com zeros, qual vai ser o pixel que antes era... Deixa eu até criar uma nova célula aqui. Eu tinha então antes o IMG na posição 00, certo? Era o primeiro pixel da minha imagem. Quando eu preenchi com zeros antes da primeira linha da primeira coluna, qual agora vai ser esse mesmo pixel, só que no meu imgpadded? Esse meu pixel 00 no meu imgpadded vai ser esse cara, né? Que vai ser eu pegar o ref_numRows obj e ref_numCalls obj. Esses dois pixels são equivalentes. Esse cara aqui era a intensidade no pixel 00. E aí, quando eu preenchi com zeros o meu imgpadded, esse meu cara 00 agora é essa posição aqui na minha nova imagem. Certo? É importante que isso fique bem claro. Se precisar, é mais fácil desenhar realmente essas duas imagens e ver quando eu preencho com zeros no começo dessa imagem, por que agora a posição do pixel 00 aqui é exatamente o mesmo pixel, que é metade da minha subimagem nas colunas e metade nas linhas. Então, esses dois são equivalentes, certo? Portanto, quando eu estou centralizado nessa posição 00 da minha imagem, e aí eu vou pegar uma região, digamos que agora o centro da minha subimagem está no 00, então eu teria que pegar qual região da minha imagem? Eu teria que pegar a região que vai desde 0 menos ref_numRows obj até 0 mais ref_numRows obj. Eu estou pondo 0 só para deixar claro, né? A posição atual do pixel menos metade do tamanho da minha subimagem e vai até quando? Vai até a posição do pixel atual mais metade da minha subimagem. E aí nas colunas eu tenho então ref_numCalls obj, então 0 menos ref_numCalls obj, 0 mais ref_numCalls obj. Essa seria a posição que eu tenho que pegar na minha imagem. Só que, obviamente, 0 menos esse valor vai dar um valor negativo que está fora do meu array. Então, eu não conseguiria acessar um valor que está aqui no menos 1, menos 2, negativo. Né? Por isso, a gente acessa a imagem que foi preenchida com zeros. E essa posição aqui, essa região, ela é equivalente a qual região na minha imagem preenchida com zeros? É equivalente a essa região aqui, que basta eu somar. Essencialmente, eu estou pegando esse cara e somando ref_numRows obj aqui. Então, quando eu somar ref_numRows obj aqui, ele vai cancelar, eu vou de 0. E aí, quando eu somar ref_numRows obj aqui, eu vou ter duas vezes esse cara, que é essencialmente numRows obj.
certo? E a mesma coisa, se eu somar ref num calls obj dos dois lados aqui, eu vou ir de 0 até num calls obj. Deixa eu pôr o 0 aqui. Por isso, quando eu somo esses valores, eu tenho essa indexação equivalente aqui na minha ImagePad. Então é importante notar essa questão. Eu colocar a minha subimagem em cima do pixel 00 é equivalente de eu colocar a minha subimagem em cima desse pixel na minha imagem que foi preenchida com zeros. Ok? Com isso eu vou ter uma subimagem que é o meu patch. É uma região que está ali em torno do ponto row call, do pixel row column. Tendo esse patch, eu posso calcular a diferença entre as duas regiões. Vai ser o que? Vai ser o patch menos obj. Então o patch é uma sub-região da minha cena e o obj é a imagem que eu estou procurando. E aí eu posso elevar ao quadrado esses valores. Eu vou ter a subtração entre os dois elevado ao quadrado para todos os pontos. E aí no meu imgdiff, na posição roll call, eu dou um np.sum do meu diff region. Com isso eu subtraí os dois pixels respectivos aqui na cena e na imagem, elevei ao quadrado, somei todo mundo e eu tenho minha imagem de diferença. Então é exatamente essa equação que está aqui, junto com o somatório, né? Essa equação ela se traduz para essas duas linhas, essencialmente. Porque essa equação é para um dado ponto RC, que a gente está chamando de row e call, né? Então, em um dado ponto, é essa operação que está sendo feita aqui. Que, na verdade, essas três linhas, né? Uma sub-região, subtrai, leva ao quadrado, soma. Eu tenho a imagem de diferença naquele ponto. Ok? E aí, é claro, a gente quer retornar o nosso imgdiff aqui, na nossa função. Bom, então essa é a função. A gente pode executar aqui para colocar ela na memória. Ali. E aí, vamos definir então uma imagem de exemplo para testar essa nossa função. Eu já bolei uma imagem aqui, uma imagem razoavelmente grande, né, de 5 por 5. Então eu vou digitar ela aqui. Ela vai ter 5 linhas e 5 colunas. Ela vai ser 52014, 24132, 32324, 02345 e 21023. Ok? Então, digamos que nós temos essa imagem que vai representar a nossa cena. E aí vamos chamar de mgObjeto aqui, que vai ser um certo objeto que nós queremos encontrar, que essencialmente vai estar representado por uma nova imagem. Né? Então vamos imaginar que nós temos aqui uma imagem de um objeto de tamanho 3x3 que nós queremos encontrar. E essa imagem vai ser 232, 234 e 102. Aí comparando essas duas imagens a gente já consegue ver que esse cara ele está onde? Ele está exatamente aqui, né? Essas três linhas e colunas nessa região aqui, dá para ver que ele está exatamente aqui. Então a gente espera encontrar um valor baixo de diferença para essa posição aqui, né? Linha 0, 1, 2, 3, linha 3, coluna 2, ok? Com isso, vamos calcular então a diferença quadrática. Vamos definir aqui a imagem, que vai ser o resultado da função chamada para nossa img e imgObjeto. E aí nós vamos imprimir o nosso imgdiff. Então, se nós imprimirmos o imgdiff, que é a diferença, dá para ver entre todos os valores aqui, o mais baixo é o zero. Então, nós temos o valor zero para essa posição, quer dizer que nessa posição é onde se encontra o meu objeto. Esse meu objeto que está representado por essa imagem, ele está nessa posição do meu array. Aí, é claro, nós temos aqui, então, a posição do mínimo. Né? Mas nós ainda precisamos encontrar uma forma de achar o índice dessa posição. Para achar o índice disso, a gente pode implementar uma funçãozinha simples de achar o mínimo de uma matriz. Certo? Então essa funçãozinha vai receber uma imagem e vai iterar sobre essa imagem
Então, nós primeiro vamos pegar no rows, no calls da imagem. Vamos definir um certo menor valor inicial, que vai ser img00. E nós queremos o índice do menor valor. Índice menor valor vai ser igual inicialmente a uma tuplazinha aqui de 00. E aí nós vamos iterar sobre essa imagem. Vamos iterar sobre as linhas, o loop usual aqui, que a gente já está cansado de escrever, né? No rows, é rows para todas as linhas e calls para todas as colunas. Então, nós pegamos o tamanho da imagem, inicializamos o menor valor no índice 00 aqui, e aí nós vamos ter um novo valor, que vai ser a posição atual aqui da imagem. Se o valor atual for menor do que o menor valor que a gente encontrou até no momento, nós vamos atualizar o menor valor. Esse menor valor vai ser igual ao valor, e o índice menor valor vai ser igual ao novo row e call que nós estamos naquele momento. E aí nós podemos retornar tanto o menor valor quanto o índice de menor valor. Essa função daria para implementar usando NumPy. Não seria muito complicado implementar o NumPy tem uma funçãozinha que encontra o índice do menor valor que daria para ser usada, né? Mas é interessante implementar ela porque ela é bem simples para a gente realmente deixar bem claro o que está acontecendo aqui. Então essa função vai receber a imagem e vai retornar o índice do menor valor. E aí eu posso chamar essa função pegando o menor valor e o índice no encontra mínimo img_diff e imprimir esse índice. Tá, aqui é row e aqui é call, então estava errado aqui, né? Para cada row e para cada call, se a gente está usando ele no singular aqui, tem que ser no singular ali também. Então, retornou o índice é a linha 3, coluna 2. Então, é realmente linha 3, coluna 2, nós temos o valor mínimo, é a localização desse objeto nessa minha cena. Nós podemos aqui até testar, digamos que eu tenho minha cena e o meu objeto não é exatamente igual à cena. De repente ele tem um valor 4 aqui. Em vez do valor 2 que estava ali, a gente vai colocar o valor 4 só para ver. Se nós pudermos o valor 4, já dá para ver que realmente não é zero. Nós temos um valor baixo, que é 4, mas não é exatamente zero. Mas o bom é que ele ainda é o menor valor da diferença. Então nós ainda conseguiríamos encontrar a posição do nosso objeto se ele estiver levemente diferente, ok? Se ele estiver muito diferente a ponto desse valor já não ser mais o menor, pode ser que aconteça uma coincidência de um que esteja do lado ou em cima ser menor, então nós ainda estamos basicamente bem próximos da região, mas aí já começa a ficar um pouco mais complicado de encontrar o objeto, né? Então, por enquanto, nós estamos assumindo que realmente o nosso objeto aqui é muito parecido tanto na imagem que nós temos do objeto, quanto na nossa cena contendo originalmente o objeto. Bom, então isso é bem simples, certo? É tirar a diferença entre as imagens e aí fazer uma funçãozinha que encontra o menor valor e imprime esse índice. Dado isso, nós vimos também na aula sobre localização de objeto que essa mesma operação de tirar diferenças quadráticas podia ser implementada usando correlação cruzada. Então, lembrando a fórmula que nós vimos lá, a fórmula era essa daqui. Nós vimos que equivalente a essa fórmula aqui da diferença para uma linha e coluna, é fazer essa equação aqui, nós podíamos fazer essa equação, que é pegar a nossa imagem e elevar ao quadrado cada elemento, fazer a correlação cruzada dessa imagem com um filtro contendo somente valores uns, somar com a soma da nossa subimagem e subtrair duas vezes a correlação cruzada entre a nossa cena e essa nossa subimagem. Então, nós vimos que essa equação é equivalente à equação lá de cima. Por isso, nós vamos implementar, então, dessa forma, essa diferença quadrática entre a imagem e o objeto. Para isso, nós vamos usar o SciPy para fazer a correlação cruzada.
Então nós vamos definir aqui uma função chamada diferença quadrática core, que vai ser calculada com a correlação cruzada. Ela vai receber também uma imagem objeto. E aí nós vamos definir um filtro de uns. Esse filtro vai ter o mesmo tamanho que o objeto e vai conter uns. Então lembrando, no NumPy tem a função ones, que gera um array de uns com uma certa shape, né? Um certo número de linhas e colunas. E aí nós vamos definir então primeiro a correlação entre a imagem e o filtro, que é esse cara aqui. Nós vamos chamar de img, como se fosse um símbolo de correlação, com o filtro. Então, correlação da imagem com o filtro vai ser igual a scipy.signal.correlate. E aí quem que a gente vai correlacionar aqui? Vai ser a nossa imagem ao quadrado e o nosso filtro. Então nós vamos pegar a imagem e levar ao quadrado todos os elementos. Lembrando, o NumPy, o que ele vai fazer? Levar cada valor ao quadrado separadamente aqui. E nós vamos passar o filtro, que vai ser feita a correlação cruzada. E lembrando que aqui no SciPy é útil usar esse modo same, que é para que o resultado tenha o mesmo tamanho que a nossa imagem original. E aí nós vamos definir a outra correlação cruzada, que é esse cara aqui. Então nós vamos chamar de img, correlação com obj. Ele vai ser igual a scipy.signal.correlate do nosso img e do nosso obj. E também mode igual a same. Aqui nós temos as correlações. E aí nós podemos só definir a imagem de diferença. Ela vai ser igual a o img correlação com o nosso filtro, que é esse termo aqui, mais esse termo, que lembrando é só a soma dos valores da nossa imagem, do nosso objeto. Então a gente pode simplesmente colocar o np.sum do nosso aí era objeto ao quadrado. Lembrando disso, porque lembra que a gente abriu o quadrado dessa equação aqui? Nós abrimos o quadrado, então elevou o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. Então é a soma dos valores elevados ao quadrado menos duas vezes o img correlação com o obj. E aí nós retornamos nosso imgdiff. E para testar aqui, nós podemos calcular imgdiff_core como sendo a diferença quadrática core do nosso img e o img objeto de novo. E aí imprimir esse imgdiff_core. Executando essa célula, nós temos o resultado, que dá para comparar ali com o que a gente obteve aqui em cima. Então, sei lá, essa linha, por exemplo, 18, 11, 27, 32, 61. 18, 11, 27, 32, 61. Ou seja, realmente, essa operação, usando correlação cruzada, foi totalmente equivalente a fazer essa operação de tirar a diferença entre as duas imagens. Note como é interessante conseguir fazer essa operação de forma alternativa, né? Esse cara aqui que nós tínhamos, no fim das contas, nós conseguimos reescrever esse problema num problema muito mais típico de processamento de sinais. E nós já vimos que correlação cruzada pode ser implementada usando, por exemplo, a FFT, transformada rápida de Fourier, de forma bem eficiente. Então, nós conseguimos reescrever nosso problema por uma forma que é bem eficiente de ser calculada, usando o domínio da frequência, inclusive, né? Ok, então agora nós podemos testar essa função numa imagem real. Para isso, nós vamos ler uma imagem que a gente vai chamar de img, que é só para representar o nosso IG aqui, que seria a imagem global, o img. Então, nós vamos ler essa imagem, que eu chamei de imagem global.tif. E aí, lembrando que, como nós vamos fazer algumas operações aqui de subtração e tirar a diferença entre as imagens, é útil transformar elas para um tipo inteiro ou float. Aqui, como a gente não está diferenciando muito, a gente vai colocar para float mesmo o tipo, as type float, só para poder ter o valor negativo, mas poderia ser inteiro também, que não fosse unsigned, né? Que fosse signed. Então, é importante converter a imagem. Nós vamos dizer que nós temos uma imagem do objeto, que vai ser a leitura dessa imagem de um gato.
E aí, nós vamos converter também. Nós vamos converter essa imagem e nós podemos mostrar essas duas imagens. Então, eu vou mostrar aqui com tamanhos diferentes, só para deixar claro que as imagens têm tamanhos diferentes. Então, vamos criar uma imagem aqui e mostrar a nossa imagem original, e aí, ou melhor, a cena, né, a imagem global, e aí uma imagem menor aqui, em que vai ser mostrado uma outra imagem. Então, essas são as nossas duas imagens. Imagem original, a cena, né? E um certo objeto, a imagem de um certo objeto que a gente quer encontrar nessa nossa imagem. Aqui dá para notar que basicamente essa imagem é a mesma, certo? É exatamente a mesma imagem, só que o fundo foi um pouco modificado, né? Não tem o fundo que tem nessa imagem, então realmente não vai ser exatamente igual a diferença entre essa subimagem e essa região da nossa cena. Não vai dar zero a diferença, vai dar um valor baixo. A gente espera, né? Que dê um valor baixo. Outra coisa interessante de mencionar é que, bom, uma é o nosso preenchimento de zero na borda. Como a gente fez o preenchimento de zeros na borda, quando a nossa subimagem estiver numa região aqui, essas diferenças vão ficar meio estranhas, certo? Porque a gente vai tirar a diferença entre a subimagem e o valor zero. Existe a possibilidade de nós não considerarmos valores fora da borda. Nós poderíamos só tirar as diferenças para quando a nossa subimagem está dentro aqui. Isso evitaria alguns efeitos de borda. Mas se a gente quer usar a correlação cruzada para fazer esse cálculo, aí a gente tem que realmente preencher com zeros na borda. Não tem jeito. Bom, então nós podemos aqui agora tirar a diferença entre as duas imagens, calcular o IMG_DIF, que é a diferença quadrática. Nós vamos usar a diferença usual mesmo, primeiro, que é a nossa cena e o nosso objeto. E aí nós vamos gerar uma figura com o mesmo tamanho que a nossa imagem original ali. De 10. Bom, gerar com tamanho um pouco menor. pt.imshow do imgdiff. Lembrando do gray aqui. E aí dá para ver que vai demorar um pouquinho, porque a imagem original ela é grande, né? Então demora um pouco e nós temos esse resultado. Primeira coisa que dá para notar é o efeito de borda, né? Aqui dá para ver que teve um valor um pouco diferente, até mais ou menos essa região aqui. E essa região é exatamente metade do tamanho da nossa imagem. Então essa largura aqui é metade do tamanho daquela subimagem, né, dessa imagem aqui. Que essa imagem ela tem uns 100 e pouquinhos pixels, né, 120 mais ou menos, então 60, 50, 60 é metade do tamanho, então essa faixa tem mais ou menos tamanho 50. Outra coisa que dá para notar é que tem vários valores baixos aqui, de diferença baixa, né? Mas a menor diferença mesmo está nessa região aqui, dá para ver que tem um valor bem baixo aqui, nesse ponto. E aí, só para verificar, nós podemos obter o menor valor. Lembrando que ela retorna o índice também, que a gente quer o índice, na verdade, não o menor valor. Nós chamamos a função encontra mínimo por diff. E aí nós podemos imprimir aqui o menor valor. E também imprimir o índice do menor valor. Então, o menor valor dá para ver que ele ainda assim é um valor bem alto, certo? É um valor grande, porque lembrando, nós pegamos a diferença e levamos ao quadrado os valores, então ele dá um valor grande. E a posição deu essa daqui, então deu a linha 282. Dá para ver pelo eixo aqui, o 282 é mais ou menos essa linha por aqui, e a coluna 296 tá por aqui. Então, realmente, nós encontramos como o ponto de maior similaridade entre o objeto e a cena é nessa regiãozinha onde o objeto estava mesmo. Aí nós podemos fazer a mesma operação, só para comparar, né, entre usar as diferenças e a correlação cruzada. Então nós vamos chamar aqui o core, passando as mesmas imagens, só que calcular essa imagem diff core e mandar mostrar ela aqui. Dá para ver que o resultado é bem parecido. Então nós temos aqui
valores bem parecidos, porque realmente é idêntico às duas operações. Bom, nós podemos também eliminar esse efeito de borda que aparece aqui, só para ver como que a gente poderia fazer, né? A gente sabe o tamanho desse cara aqui, então nós podemos eliminar. Basta calcular novamente o ref num row obj, que nós calculamos dentro da função ali. Então eu posso pegar o meu objeto, né, imgo.shape0 dividido por 2 e fazer a mesma coisa, ref num call obj, só que pegar o número de linhas, ou melhor, o número de colunas, né? Então eu tenho metade do meu objeto e eu posso, por exemplo, definir uma imgdiff core center, que é só a região que não tem esse efeito de borda que a gente viu aqui. Para isso, eu pegaria o imgdiff core. Em qual posição? Eu vou desde começando em ref num row obj até menos ref num row obj. Lembrando que pôr o menos aqui significa a partir da última linha ir para trás esse número de elementos e pegar só até a linha. Então nós vamos pegar uma região, uma sub-região da imagem. E a mesma coisa na coluna, nós podemos ir de ref num call obj até menos ref num call obj. E aí mostrar esse resultado aqui, que é só o centro. E aí realmente nós não temos o efeito de borda e temos só a parte que interessa, que não tem artefatos no resultado. Ok? Bom, e agora só para... Nós temos então o valor mínimo identificado para essa imagem, nós temos o índice do valor mínimo, que é esse carinha aqui, inclusive também o valor, né, e o índice. Mas é interessante nós realmente mostrarmos visualmente onde que está esse objeto que foi encontrado na imagem. Ou seja, nós sabemos que é esse índice, mas agora há pouco nós tivemos que ir lá na imagem, olhar aqui a linha 282, coluna 296. É legal que a gente marque realmente na imagem original qual foi a posição em que esse objeto foi encontrado. Para fazer isso, o mais simples é usar alguma biblioteca do Python que desenhe numa imagem. Uma opção é o scikit-image, que é uma biblioteca que vai possibilitar que seja feito um desenho na imagem. Mas só para conhecer aqui, nós vamos usar uma biblioteca bem conhecida de visão computacional, que é o OpenCV. Então essa biblioteca OpenCV, ela pode ser usada tanto para processamento digital de imagens, né? Ela tem várias funções de processamento de imagem, mas também para desenhar numa imagem, para mostrar resultados de operações. Então, para importar ela tem esse nome, né, CV2. Nós damos o import CV2, é bom verificar que ela está mesmo instalada, né? Então ela está. Nós vamos definir aqui uma funçãozinha draw squares, que vai receber uma certa imagem, que é a nossa cena, vai receber o centro do objeto que foi detectado na imagem e o tamanho desse objeto. Então, a cena, o centro, a posição do objeto que foi detectado, que é essencialmente esse índice que a gente encontrou aqui, vai ser o centro, e o tamanho do nosso objeto. E aí, de novo, nós vamos calcular metade do tamanho do objeto, então eu vou aqui, só para dar uma facilitada aqui, só que agora é o size, né? Então nós vamos pegar o size 0 dividido por 2, vai ser metade do tamanho do objeto. Size 1 dividido por 2 vai ser metade da coluna aqui. E aí nós vamos ter uma imagem que a ideia vai ser desenhar um retângulo, que eu vou chamar de rectangle aqui. A ideia vai ser desenhar um retângulo nessa imagem indicando onde está o objeto que foi encontrado nela. Então essa imagem vai inicialmente receber exatamente a mesma cena que a gente tem. E aí para isso nós copiamos, nós pegamos a nossa imagem que armazena a cena e a gente copia todos os valores dessa imagem para uma nova variável. Então inicialmente essas duas caras são iguaizinhas, as duas variáveis têm a mesma cena, a mesma imagem. E aí nós vamos definir os pontos desse retângulo definindo a imagem. Então nós vamos definir o primeiro ponto, vai ser quem? O primeiro ponto vai ser o índice do centro, que vai ser o center 0, ou melhor, centro 1, menos ref num calls obj,
Aqui eu vou pôr no plural, eu pus no plural, eu pus no singular aqui, ok. Ref num call obj. E esse ponto, isso vai ser nas colunas e nas linhas vai ser centro 0 menos ref num rows obj, ref num row obj. E o ponto 2 vai ser quem? Vai ser o índice, vai ser o center na posição 1, ainda também, porque a gente está nas colunas, mais ref num calls obj. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro depois que a gente mostrar a imagem o que esses índices querem dizer, certo? Eu vou primeiro só digitar aqui os índices e depois explicar, que eu acho que vai ficar bem claro quando a gente vê o retângulo que nós estamos querendo desenhar, porque aqui nós definimos 2 pontos, e aí nós vamos usar o OpenCV, uma função que chama rectangle, em que é passada a imagem e é passado os 2 pontos aqui, são passados os 2 pontos, que é o ponto 1, ponto 2, uma cor que a gente quer desenhar na nossa imagem, uma intensidade, né? E uma largura do nosso retângulo, que aqui no caso vai ser 3. E aí a gente retorna esse img square que foi desenhado ali. Então o que isso vai fazer? A gente vai então chamar essa função para ver. img square é igual a draw squares, que na verdade a gente vai desenhar só um square, e não é exatamente um square, é um retângulo, certo? Porque o nosso objeto pode ter um tamanho que não é um square, então é melhor chamar de retângulo. Draw rectangle. Aqui nós vamos passar a nossa cena, nós vamos passar o nosso centro, e nós vamos passar o tamanho da nossa imagem aqui, ó, que contém o objeto. E aí nós vamos dar o imshow desse img square e mandar mostrar ele. Tá, aqui é o índice que foi encontrado, é o índice da posição do objeto que foi encontrado. O img square está errado aqui, né? O img g, ou melhor, eu mudei para rectangle aqui, então tem que mudar aqui. Ok, tem que mudar essa variável. Eita, esqueci de mudar nas outras posições aqui. Ok, pronto, finalmente. Aqui nós temos então a nossa imagem original e foi desenhado um retângulo na região do nosso objeto. Ou seja, aqui é bem fácil, visualmente nós conseguimos ver. O que nós fizemos? Nós tínhamos a imagem original e o objeto. Nós chamamos uma função para calcular a diferença quadrática, que é achar o índice da menor diferença. Esse índice é a posição do objeto. E aí nós chamamos uma função que vai desenhar um retângulo com o centro naquele ponto de menor diferença, e o tamanho desse retângulo é o tamanho da imagem que a gente tinha ali do objeto. Com isso, nós temos um retângulo exatamente no objeto que foi identificado, certo? E aí, só para voltar nessa função e entender um pouco mais dela, então ela recebe a cena, a imagem que a gente quer desenhar, a posição do centro do nosso objeto, né, que é a posição de menor diferença que foi encontrado, o tamanho do nosso objeto. Aí a gente pega metade do tamanho, ou melhor, metade do número de linhas, metade do número de colunas, nós copiamos a imagem, e aí essa função do OpenCV Rectangle, que desenha um retângulo, né? O primeiro argumento dela é a imagem, onde a gente quer desenhar um retângulo. E aí o primeiro ponto é o ponto esquerdo superior do retângulo. Ou seja, esse ponto aqui, na esquerda acima do retângulo, é o primeiro ponto dele. E o segundo ponto, PT2, é o ponto na direita inferior, que é esse ponto aqui. Porque com 2 pontos você consegue definir o retângulo. Então você passa o ponto na esquerda superior e na direita inferior para a função. A cor seria a intensidade do retângulo que está sendo desenhado, no caso 255, quer dizer que a gente quer desenhar um retângulo branco. E a largura igual a 3 indica a largura do retângulo, né? No caso 3. Se fosse 1, ele seria bem mais fininho aqui. E aí, uma coisa importante do OpenCV que tem que sempre lembrar é que os pontos, o OpenCV ele sempre considera a coordenada x como se na primeira coordenada, e essa coordenada é referente às colunas. Então, no OpenCV, a primeira coordenada é sempre a coluna da matriz.
Isso é um pouco o contrário que a gente costuma usar, né? Porque em geral a primeira coordenada, como nós estamos usando uma matriz, um array, a primeira coordenada é a linha e ela costuma corresponder à direção vertical, né? O eixo y. Mas no OpenCV a primeira coordenada é o x e a segunda é o y. Então por isso que aqui nós pegamos o center 1, que é a coluna, é a posição da menor diferença na coluna, menos metade do tamanho do objeto nas colunas. Isso vai ser o ponto X, né, a coluna. E aqui nós pegamos o center 0, que é a linha, menos a metade do tamanho, né, e isso vai ser a posição Y do centro do nosso retângulo, ou melhor, do canto do nosso retângulo. Então é importante lembrar essa diferença, né? Quando eu estou indexando uma matriz, o primeiro índice é a linha e o segundo a coluna. No OpenCV, o primeiro índice corresponde à coluna e o segundo à linha, certo? Então é importante ter essa diferença, porque se a gente inverter, o retângulo vai numa posição que não tem nada a ver. Bom, e uma outra coisa importante, voltando lá no começo, das nossas diferenças quadráticas, é que a gente implementou essa diferença quadrática para imagens de níveis de cinza. Ou seja, nós temos uma única matriz representando a imagem. Mas implementar ela para uma imagem colorida também não seria muito diferente, ok? Seria basicamente também calcular as diferenças, só que para os três canais ao mesmo tempo. Então eu vou somar a diferença do canal azul, diferença do canal verde e do vermelho, elevar ao quadrado e somar todos os valores. E a mesma coisa é análogo, é imediato implementar essa função para imagens coloridas, certo? Bom, então com isso nós mostramos ali o objeto que foi localizado na nossa imagem. E só para ver um exemplo em que nós poderíamos usar também a biblioteca OpenCV para fazer essa mesma operação, ela tem implementado uma funçãozinha de localização de objeto. Eu já importei o OpenCV, né? Então não vamos importar de novo. Nós vamos usar essa funçãozinha só para verificar a relação, né? Essa função ela chama matchTemplate. Que lembrando, essa operação que a gente está fazendo de localização de objetos, ela tem o nome de template matching. Lembra que a gente viu na aula? Então, justamente o OpenCV tem uma função matchTemplate, em que é passada uma imagem para ele, só que o OpenCV ele não trabalha bem com imagens ponto flutuante e muitas vezes ele não aceita imagem em ponto flutuante. Então nós vamos converter de volta aqui a nossa imagem para um inteiro unsigned de 8 bits, que é o formato preferido do OpenCV de uma imagem. Nós vamos também converter de volta aqui nosso objeto para a mesma coisa, o int8. E aí, o OpenCV ele tem vários métodos de template matching implementados. Esses métodos diferem basicamente pela equação que é usada. Então, ele tem a equação de diferença e tem várias outras equações para fazer esse template matching. No caso, o método que é parecido com o que a gente usou aqui é o TM de template matching skdiff. Que essencialmente isso aqui é uma flagzinha que vai indicar que é o template matching e o método vai ser square difference, sk de square, diff de difference. Então ele vai pegar a diferença quadrática entre a imagem e o objeto. E aí, para visualizar aqui, a gente pode dar um IMShow. Então, ele fez uma operação equivalente ali do que a gente acabou de implementar. E aí, só para deixar mais claro, isso aqui, o que ele é no OpenCV, ele é simplesmente um valor, no caso é o valor 0, certo? Então, é um valorzinho que vai associar um dado método ali no OpenCV, e eu acho que não tem aqui na documentação, provavelmente, deve ter que procurar em outros lugares. Bom, até tem alguns aqui, squarediff, squarenormed, secor, tem alguns métodos descritos na documentação aqui. Dá para usar esses diferentes métodos e ver qual funciona melhor no nosso cálculo. Um método que tende a funcionar bem é o chamado correlação de Pearson, secor normed. Por que esse método? A gente não vai ver em detalhes, que é a correlação de Pearson entre o objeto e a imagem,
Mas uma coisa complicada que acontece quando a gente está tirando a diferença quadrática entre uma cena e um objeto, eu vou até voltar aqui. Um possível problema é se a iluminação desse objeto ou da cena é diferente. Ou seja, se a imagem está um pouco mais escura ou mais clara, ou de repente até um ruído ou uma sombra que tem em cima do objeto. Se a iluminação for diferente, se a intensidade média for diferente, a diferença quadrática vai ser horrível, né, para a diferença quadrática, porque eu vou ter valores maiores de diferença, porque agora, em média, meus valores estão mais escuros ou mais claros, e isso vai aumentar a diferença entre o objeto e a minha cena ali. A correlação de Pearson, que no OpenCV é chamada de Secor Normed, ela tende a ser mais invariante a variações de iluminação. Então ela é útil quando nós temos aí um objeto que sofreu variação de iluminação. E ela tem uma interpretação contrária da diferença, quando a imagem, quando o meu objeto é mais parecido na minha cena, eu tenho um valor maior dessa medida, por isso que a gente tem um ponto branco aqui. Então, nesse ponto bem branco aqui, com valor bem alto, é onde deu uma boa similaridade entre o objeto e a imagem, e é onde deu um valor alto ali da posição do meu objeto. Bom, enfim, isso aqui a gente só está vendo realmente que é uma forma de aplicar o que a gente acabou de implementar e testar diferentes métodos usando uma biblioteca pronta. Né? Mas essencialmente ela está fazendo essa mesma operação que a gente fez, de implementar alguma forma de diferença ou similaridade entre a imagem do objeto e diferentes posições na minha imagem e retornando essa imagem de diferença. Né? Certo?